Eu cresci na periferia do espaço urbano, mas como a cidade era bem pequena, a periferia fazia parte, né, da cidade, indo a pé para a escola, mais a 1 quilômetro, assim, ou voltando geralmente a pé de manhã. Meu pai aproveitava a ida para o trabalho, me dava carona, a maioria das vezes. Então, foi uma infância e também adolescência bem no ambiente, assim, de família, escola, igreja. Não muito mais. Também por conta de como era a igreja na época em que eu cresci. Então, o livro Neuroses Eclesiásticas, que você mencionou, ela não surgiu por acaso. Na época, eu cresci debaixo de uma orientação bastante severa, bastante rígida, em nome de Deus. Então, sempre com medo de pecar, tinha que saber: será que era certo, será que era errado? E acredito que, né, isso não foi só na minha igreja, isso era bastante comum e ainda é em várias partes de igreja. Então eu cresci num ambiente mais contido, no sentido de que, assim, a igreja é o povo de Deus, os outros todos são o mundo, que a gente precisa se cuidar para não ficar caindo em pecado, porque Deus castiga, Deus vai cuidar, não vai abençoar. Esse tipo de medo de Deus me acompanhou bastante nesse período. Isso só fui me livrar muitos anos depois, já em São Paulo, já tendo estudado teologia e percebendo aí que Deus não era assim, né? Percebendo pela própria Bíblia que Deus não era assim. E, então, aí tive oportunidade de conhecer outros cristãos, outras igrejas, outras visões que me enriqueceram bastante. Você não era de tradição luterana, como um típico alemão? Pois é, não, eu era dos batistas alemães, mas eu estudei no colégio evangélico e lá no interior do Rio Grande do Sul, evangélico era sinônimo de luterano, né? Hoje, com o crescimento da população evangélica, provavelmente não é mais assim, mas naquela época, sim. Então eu estudei num colégio luterano, tinha lá o culto também, me lembro dos hinos do Inário, e do estilo. Então acompanho um pouco o mundo luterano e minha pós-graduação depois foi de novo numa faculdade luterana na Este, lá em São Leopoldo, o mestrado e também o doutorado. Então, mas o ambiente de fé de igreja era batista, e os batistas alemães são um grupo dentro, né, filiado à Convenção Batista, mas é um grupo meio particular.